gentileza, queridos, abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Pedro, capítulo número 2, versículos 9 e 10. O pastor já esteve falando sobre o propósito da adoração, comunhão, serviço, discipulado, e hoje estaremos falando sobre o propósito da evangelização, com esse tema chamados para proclamar. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que já fomos abençoados até este momento. Este privilégio de podermos estar reunidos para, de maneira coletiva, prestarmos culto ao Senhor. Na medida que prestamos o culto a Ti, o Senhor, em sua graça e misericórdia e amor, traz sobre a nossa vida a Tua bênção, a Tua bondade, e faz a nossa fé ser fortalecida e edificada em Cristo Jesus. Agora que estamos, ó Deus amado, expostos à Tua palavra, continuamos a Te pedir graça, para que a mesma possa produzir em nós aquilo que é propósito do Senhor. Peço que o Senhor me ajude a falar da Tua palavra com clareza e no poder e na graça do Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eu estiver falando, que a mesma continue entrando no meu coração e no coração dos meus irmãos. Nos abençoe, Senhor, em nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mantenha, por gentileza, a sua Bíblia aberta. E eu quero ler aqui o que disse um estudioso das Escrituras. Quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode silenciar a esse respeito. Uma vez que sabe que foi arrancado do âmbito do poder das trevas e transferido para o senhorio libertador de Jesus Cristo. Eu repito, quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode silenciar a esse respeito. Uma vez que sabe que foi arrancado do âmbito de poder das trevas e transferido para o senhorio libertador de Jesus Cristo. Esta é a carta do apóstolo Paulo, que escreve a um povo que estava habitando em 5 províncias do Império Romano: Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia. E esse povo do Senhor estava ali sob forte perseguição, sob o fogo da perseguição. E no meio de tudo isso, Pedro, aquele que havia sido preparado pelo Senhor Jesus Cristo e ouvido do Senhor Jesus Cristo: Pedro, tu me amas? Então pastoreia as minhas ovelhas. Então está Pedro se dirigindo aos seus ouvintes contemporâneos e dizendo para eles que em meio daquela perseguição, em meio daquelas adversidades, em meio daquelas dificuldades, a fé daqueles servos estavam sendo provadas. Servos compostos de judeus e, na sua grande maioria, gentios. Tanto é que o versículo que nós lemos diz: vós que não eres povo. Então haviam muitos gentios que tinham se convertido e que faziam parte do povo, mas que agora estavam debaixo de grande perseguição. E no meio de tudo isso, Pedro está elogiando aquela fé daquele povo e dizendo que aquela fé é uma fé que está sendo provada. Pedro está trazendo para eles a realidade de uma alegria indizível, cheia de glória, e a realidade dessa alegria era a salvação em Cristo Jesus. E Pedro passa a dizer então, depois de bendizer a Deus pela salvação realizada no Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo, Pedro, capítulo 1, passa a trazer algumas características da vida de um salvo. Ele diz, do 13 ao 16 do capítulo 1, que a vida de um salvo
se caracteriza por uma vida de santidade. Ninguém pode se declarar salvo se vive uma vida de imundície, se vive uma vida de pecado. Então Pedro caracteriza o salvo. Ele vive uma vida de santidade. Depois ele diz, lá no versículo 17 e diante, que o salvo, ele vive uma vida de reverência. Ele vive uma vida de temor. E por último, ainda do versículo 22 ao 25 do capítulo 1, ele fala que o salvo, ele é caracterizado pelo amor. Ele ama. Ele foi alcançado pelo Senhor do amor. Então, ele ama. E ele inicia o capítulo 2 falando dessa necessidade desse salvo continuar crescendo espiritualmente. Ele fala da necessidade da gente viver uma vida contínua de despojamento do pecado. É tirar essas vestes, aquela linguagem que Paulo usa em Efésios. Tirar as roupas do velho homem, tirar os maus hábitos, os velhos hábitos, aquilo que corrompe a nossa santidade e nos revestir de do novo homem em Cristo Jesus. E ele fala que nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus, que ele faz aqui uma analogia com o genuíno leite espiritual. O crente precisa continuar crescendo. E depois do versículo 4, do capítulo 2 até o 8, ele usa a figura de que nós somos pedras vivas, casa espiritual, e de que Cristo, o Senhor, é esta pedra angular, essa pedra principal, preciosa, eleita por Deus, preciosa para Deus e para os crentes, mas rejeitada para os descrentes. Aqueles que não depositarem a fé nessa pedra angular, nesse Cristo, essa pedra é para eles uma pedra de tropeço. E é assim que ele termina esse contexto aqui do versículo 4 ao versículo 8, dizendo assim, versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, falando da pedra, é a preciosidade, mas para os descrentes, aqueles que não creem, essa mesma pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Em contraste com os descrentes, esses citados aqui desses últimos versículos, esses que rejeitaram a Cristo e que nele tropeçaram, em contraste com eles, nós, o povo de Deus, somos identificados por Pedro como um povo escolhido por Deus para uma missão e também para a salvação. A música que Pedrinho cantou aqui dizia algo que tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui. Eu sou chamado e vou cumprir minha missão até respirar. Mais ou menos isso. Eu fui escolhido, não é isso? Fui escolhido, eu vou cumprir a minha missão. Então, queridos irmãos, ele começa com essa adversativa dizendo, vós, porém, ao contrário do descrente, ao contrário que viram essa pedra como uma pedra de tropeço e nela tropeçaram, vós, porém, povo de Deus, você que está em Cristo Jesus, sois, comigo versículo 9, todos juntos, vós, porém, sois raça eleita. Então agora ele traz esse contraste. E ele começa a trazer características do povo de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Mas nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido para uma missão. E uma missão muito especial. Nós fomos chamados para proclamar. Diga, eu fui chamado para proclamar. Chamados para proclamar, irmãos. Raça eleita. E aqui eu acredito que nessa descrição de Pedro a respeito do que é o crente, desse privilégio do crente, desses atributos do crente, eu creio pessoalmente que aqui há palavra de cura para certo tipo de depressão, para certo tipo, não para todo tipo. Porque aqui o Senhor, através da sua palavra, usando o apóstolo Pedro, está trazendo a realidade da vida daqueles que estão em Cristo, que nós somos raça eleita. E a motivação de Deus nos ter eleito, foi a sua graça, foi o seu amor, porque a eleição, ela é incondicional, ela é eterna.
Não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos primeiro, mas Ele nos escolheu primeiro. E Ele não nos escolheu porque éramos santos, mas Ele nos escolheu para sermos santos. Não fomos escolhidos por causa de boas obras, mas Ele nos escolheu para boas obras. Portanto, a razão de Deus ter escolhido um povo é puramente obra da sua graça, obra do seu amor, obra da sua misericórdia, fundamentada na sua soberania. Portanto, leve a sua Bíblia, sem desmarcar onde você está, para Deuteronômio, por gentileza, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ver aí, versículos 7 e 8. Se encontrou, diga amém. Deuteronômio 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Amém, irmãos? Assim como Deus, Ele escolheu a nação de Israel entre tantas nações, Ele tem escolhido um povo entre tantas nacionalidades, para formar aqui na terra o seu povo, o povo que Ele elegeu, o povo que Ele escolheu. Então, querido amado, irmão, pense nisso, diante das lutas, das dificuldades, das adversidades, das agruras. Creia que Deus escolheu você em Cristo Jesus. Você foi alvo lá na eternidade do amor de Deus e da graça de Deus, e Deus, com cordas de amor, atraiu você para Ele. Porque nós não temos condições de, por nós mesmos, irmos a Deus. Como disse o Senhor Jesus, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Amém, irmãos? Mas Pedro não diz que somos apenas raça eleita. Ele continua dizendo que nós somos sacerdócio real, tomando uma linguagem lá de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Ele diz que nós somos sacerdócio real. Agora, queridos, nós não temos um sacerdócio como o pessoal do Antigo Testamento. Nós somos esse sacerdócio. Aqueles amados irmãos do Antigo Testamento precisavam de um representante para poder ter acesso a Deus. Agora eu e você, por causa da obra de Cristo Jesus, realizada na cruz, porque Ele, pelo novo e vivo caminho que nos concedeu, a sua morte na cruz, o seu sangue derramado, Ele nos concedeu livre acesso à presença de Deus. Agora nós não precisamos de um sacerdócio, agora nós temos livre acesso a Deus, e não chegamos a Deus por nenhuma outra pessoa, a não ser por Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O acesso está aberto, o caminho está livre, e eu e você, pela obra de Jesus, temos livre acesso ao nosso Deus. Somos um sacerdócio irreal, porque somos sacerdote de um rei, e real, porque pertencemos a um reino. Essa é a nossa identidade, raça eleita, sacerdócio real. E ele continua, nação santa. Nação santa. Nós somos chamados para uma vida de santidade. O que ele quer dizer é que Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Porque algumas pessoas, de maneira equivocada, pecaminosa, ignorante, maliciosa, querem usar a doutrina da graça, de que Deus nos salva pela graça, e pela graça de fato nós somos salvos, e se somos salvos, somos de fato salvos para sempre. Mas isso não é uma carta de licença para nós andarmos em uma vida de pecado, uma vida de sujeira. Pelo contrário, Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Nós somos chamados por Deus, nação santa, um povo separado para uma obra, para um chamado, para um serviço, para uma missão. Nação santa, é isso que nós somos em Cristo Jesus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, irmão, quando você ficar triste porque alguém não lhe elogiou, quando você ficar triste porque alguém disse que você é gordo, é magro, é preto, é amarelo, é azul, se lembre que o dono da sua vida considera você raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E por último, aí no texto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém.
E na mesma medida, Deus não reparte o seu povo com ninguém. Nós somos dele e só dele. Deus é o nosso dono, Deus é o seu dono, Deus é o meu dono. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Essa é a identidade daquele que está em Cristo Jesus. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com a pregação, mas de vez em quando está acontecendo isso aqui na igreja. Parênteses, parou a pregação. Deus é o nosso dono. Amém, irmãos? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, esse ano, vou dizer assim, esse ano, eu e o pastor tivemos uma situação onde a gente viu e ouviu um sofrimento muito grande de uma esposa. Tocou o nosso coração. Eu queria aproveitar a oportunidade, que eu estou aqui no meio de dezenas de maridos, e dizer assim, é um parênteses, tem nada a ver com a pregação. Maridos, e começa de mim, sejam amáveis com as suas esposas. Sejam educados com as suas esposas. Sejam gentis com as suas esposas. Se não tem, criem o hábito de elogiar as suas esposas. Porque ainda que elas não falem isso, elas sentem. Então, esquece aquele negócio. Eu não tive carinho de meu pai, eu nasci no sítio, eu sou matuto. Esquece. Em Cristo, você é uma nova criatura. Inclusive na maneira de relacionar. Você não é o possuidor da sua esposa. Sua esposa não é sua escrava. Ela não tem que fazer tudo e não fez mais do que obrigação. Nada disso. Esposa é um ser humano. Gente, como a gente. Somos iguais em essência. Então eu queria, fazer um apelo. Porque eu e o pastor ouvimos isso cara a cara. Mas vira e mexe, chega a situação. Maridos, sejam gentis e amáveis com suas esposas. A igreja pode dizer amém? Desligou a chave do casamento e voltou para cá. Então, Deus diz o que nós somos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? E por quê? Para ser rico? Para ganhar dinheiro? Para ser famoso? Para dizer eu posso tudo? Não, Deus não nos deu essa identidade, Deus não nos elegeu para sermos ricos, para sermos famosos. Podemos até ser. No meio do povo de Deus, vão existir pessoas ricas, graças a Deus, vão existir pessoas famosas, graças a Deus, mas o propósito para o qual Deus nos elege, nos chama, nos convoca, não é para isso, mas é para vivermos uma vida de adoração a Ele, uma vida de glória para o nome dEle. E essa vida de glória para Ele se dá em cima desses propósitos que nós estudamos. Adoração, comunhão com os irmãos, discipulado, serviço e evangelização. E aí, ele traz o versículo número 10, ou ainda no 9, dizendo assim, nós somos tudo isso, e na parte B do versículo 9 diz, a fim de raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com uma finalidade, com um propósito. E qual é a finalidade? Qual é o propósito? A fim de proclamar, vamos junto, igrejas, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para proclamar. Deus nos chamou para evangelizar. Deus nos chamou para anunciar para este mundo as suas virtudes. E o que são essas virtudes? O que a palavra grega quer dizer com essas virtudes? A palavra grega quer dizer, proclamem os feitos de Deus, proclamem as obras de Deus, proclamem os atributos de Deus, quem Ele é, único, majestoso, misericordioso, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o único Deus que pode libertar, que pode transformar, que lá na cruz entregou o seu Filho e há perdão para o mais vil pecador.
Então nós precisamos anunciar o Deus que a Escritura apresenta, o Deus que a Bíblia fala dele, não o Deus que os homens concebem, não o Deus que os homens criam, não o Deus que os homens imaginam que seja esse Deus, mas o Deus das Escrituras, para proclamarmos esse Deus que ama, esse Deus que é misericordioso, mas esse Deus também que é extremamente irado contra o pecado, contra a injustiça, contra o erro. Esse Deus da Bíblia, da Escritura, que nós precisamos proclamar e anunciar para aqueles que estão perdidos, que estão nas trevas, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aqui já esteve nas trevas? Gente, nasceram na luz, foi? Quem já esteve nas trevas? Então você sabe o que é viver nas trevas. Você sabe o que é. E quando Pedro está dizendo dessas trevas, ele está falando de trevas no intelecto, obscurecido na sua mente. Efésios 4, 17, 18. Ele está falando de trevas morais, a pessoa que não consegue ter, diante dos padrões de Deus, uma vida de moralidade. Ele está falando de trevas que interrompem um relacionamento vertical da pessoa com Deus. Ele está falando de trevas espessas, trevas que não permitem a pessoa enxergar o quanto ela precisa de Deus. E ela se vê como uma pessoa autossuficiente, ela dá conta, ela está tranquila. Trevas espessas, mas ainda, trevas totais, espessas e trevas profundas. O que são trevas profundas? Trevas profundas é o seguinte: pior do que o cidadão estar nas trevas, é as trevas estarem totalmente nesse cidadão. E aí a gente pensa naquela praga que teve lá no Egito, onde ninguém conseguia enxergar absolutamente nada. Não conseguia enxergar absolutamente nada. Se nós apagarmos a luz aqui, mesmo com as luzes apagadas, a gente vai enxergar alguma coisa ainda. Ainda vai enxergar uma coisa. Talvez não me enxergue, mas alguma coisa você ainda vai enxergar. Mas essas trevas são trevas profundas, que a pessoa não consegue se perceber o tamanho da desgraça, da perdição que ela se encontra. E nós somos chamados para proclamarmos as virtudes de Deus para essas pessoas, para que, assim como Ele, Deus, nos arrancou das trevas, aqui, ó, as virtudes daquele que vos chamou. A palavra que chamou significa arrancou. Aí agora você vai entender. Estamos numa região que todo mundo entende o que eu vou falar. A mesma ideia que o cara vai lá arrancar a macaxeira. A macaxeira está lá na terra, plantada, enfincada. Alguém tem que chegar lá e puxar aquela macaxeira e arrancar daquela terra. Ele está dizendo que dessa mesma forma, Deus nos arrancou das trevas. Deus nos arrancou das garras de Satanás. Deus nos arrancou de uma vida de trevas espessas, de trevas profundas. Deus nos puxou, Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Ele nos arrancou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nenhuma outra parte você vai ver luz qualificada. Lá na criação, Gênesis 1, Deus criou os luminares, mas não fala nada, que era maravilhoso, que era estrondoso, que era esplendoroso. Por que aqui está qualificado? Porque aqui não é luz criada, aqui não é luz física, aqui é a luz autoexistente, a luz que sempre existiu, a luz que foi proclamada, a saber, em João 8:12, eu sou a luz do mundo. A luz é Jesus, e nós fomos arrancados das trevas para Ele, para estar nele, porque eu e você não temos luz própria. A luz que possa brilhar em nós e tem que brilhar a partir de nós é a luz que vem de Cristo Jesus. E nós só vamos impactar esse mundo na mesma intensidade que nós nos relacionarmos com Jesus, que nós tivermos intimidade, que nós tivermos comunhão, que nós buscarmos uma vida de afinidade, de comunhão com o Senhor pelos meios de graça, de oração, de leitura da palavra, de culto. Então nós vamos ter uma vida cheia da luz. E essa luz, ela vai ser intensa diante desse mundo de trevas. Porque quando eu sou chamado para proclamar, irmãos, Ele não está dizendo que é proclamar só com a boca. Nós temos que proclamar também com a vida. Com a vida de santidade. Com a vida de integridade. Com a vida
onde o fruto do Espírito, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pode ser visto na nossa vida? Como é que eu sou grosso, indelicado, mal educado e quero mostrar luz para esse mundo? Como é que eu sou profano, impuro ou desonesto e quero mostrar luz para esse mundo? Então, não adianta eu chegar para o meu amigo, para o meu patrão, para o meu empregado, ou para quem quer que seja, e dizer: olha, Deus é poderoso, santo, justo, Ele perdoa, mas a minha vida não está em conformidade com aquilo que eu estou falando. Então, a minha vida enfraquece o meu discurso. Então, a ideia de Pedro aqui é: fale com as palavras, mas testifique com a sua vida, com as suas atitudes. Porque ser crente, ser luz desse mundo, é mais do que ser membro de uma igreja. É mais do que vir domingo na igreja. É pegar essa palavra que nós ouvimos todas as semanas e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Lá na faculdade, lá no trabalho, lá na casa, lá no jogo, lá no basquete, lá no futebol. O pastor tem dito aqui direto: a maior distância que existe é da mente para o coração. Da mente para o coração. E as pessoas ouvem a palavra, ela chega na mente, ela diz amém, ela diz glória a Deus, mas parece que em muitos casos essa palavra não desce para o coração, e ela só vai ser eficaz e efetiva na minha vida e na sua vida, se ela não ficar só na mente, mas se ela descer para o nosso coração. Entenda-se por isso, se ela for praticada na nossa vida. Então nós somos chamados, irmãos, com este conteúdo, para a missão: proclamar as virtudes do Deus eterno e do Deus todo-poderoso. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão se entregando à depressão, suicídio, às falsas religiões, igrejas ditas evangélicas que proclamam um Deus que enriquece, que proclamam um Deus que cura todo tipo de doença, que proclamam um Deus que resolve todo tipo de situação. Não o Deus da Bíblia. Essas igrejas estão lotadas, porque aquelas pessoas acreditam nisso e elas vão atrás e elas chamam outras pessoas, e cada uma delas leva 10, leva 20, leva 30. E nós, que dizemos ter a sã doutrina, a palavra com a boa interpretação, com a boa teologia, precisamos falar mais, precisamos anunciar mais, precisamos nos levantar dos nossos bancos, do nosso conforto, das nossas casas confortáveis, das nossas poltronas, que só falta nos abraçar diante da televisão, e a gente fica ali, enquanto um vizinho do lado está morrendo, enquanto alguém na banca do nosso colégio, da nossa faculdade, do nosso trabalho está morrendo. Mas nós acreditamos que Deus escolhe. Se Deus escolhe, Ele vai vir. É sim, Ele vai vir, mas o meio ordinário de Deus fazer com que Ele venha é usando a mim e a você, irmãos, usando-nos para proclamar, usando-nos para chamar. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar rico, para se envolver com fama, dinheiro, sucesso, aquisições. Nós estamos aqui para uma missão, irmãos. E quantos de nós estamos perdendo a direção, ó? Crente, envolvido no trabalho de um jeito que não sobra tempo para fazer uma devocional. Envolvido no trabalho de um jeito que não sobra tempo para fazer parte de um ministério. Ah, que você rever essa sua crença, essa sua fé, essa sua conversão. Dominado pela correria, dominado pela agenda, dominado pelo trabalho, dominado pela ganância, dominado pela avareza, dominado pelo dinheiro. Escravo. Não sobra tempo para fazer uma missão. Não sobra tempo para se engajar em um trabalho, em ajudar um necessitado, em pregar uma palavra, em ir ali dar uma assistência. Mas, se for para ganhar dinheiro, roda o mundo inteiro. Eu estou falando de dinheiro, mas existem pessoas que idolatram outras coisas. Não, tem que cuidar do meu filho. Não, tem que cuidar da minha casa. Não, tem que cuidar disso. Não, tem que preparar meu futuro. Não, e Deus só para trás. E Deus só para trás. E a mensagem só para trás. Um dia eu faço. Um dia eu me preparo. Olha, todos aqui dessa igreja que frequentam célula, que frequentam escola dominical, que frequentam os cultos, vocês têm mais preparo do que muitos crentes de 50 anos de crente aí. Mais preparo. Não estou falando isso com arrogância, não estou falando isso com soberba. Deus é testemunha. Estou falando isso com verdade.
diante daquilo que eu tenho visto, e vocês têm visto, que nós temos recebido aqui. Fulano, vamos fazer, quando eu estiver preparado. Deixa eu me preparar mais. 5 anos, 7 anos, 10 anos. Daqui a pouco Jesus volta e a pessoa ainda está se preparando. Diga, eu fui chamado para proclamar. Não, agora você falou baixo, fale alto. Você foi chamado para proclamar. Você não foi chamado para ser famoso. Você não foi chamado para ser reconhecido pelo mundo. Você foi chamado para proclamar. Proclamar as virtudes do Deus Todo-Poderoso. Crie um tempo na sua agenda para fazer parte da missão de Deus. Amém? E não é só ajudando financeiramente. Ah, mas eu já ajudo. Eu já dou o dízimo, eu já dou oferta para missões. É ajudar com oferta. É orar e ir. Fazer. Mas eu não sei. Peça a Deus. Deus me ajude a vencer minhas inadequações, minhas limitações, minha timidez. Evangelizar não tem nada a ver com dom. Existem pessoas que têm o dom da evangelização, mas independente do dom da evangelização, Cristo disse que todos nós devemos ir a toda criatura e evangelizar e pregar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. E qual é a motivação da missão? Vamos ler o versículo 10 todos juntos. Juntos, versículo 10. Vós... Muito bem, irmãos. Agora Pedro faz aqui um fortíssimo contraste entre o nosso passado e o seu presente. O que Deus fez por nós deve ser uma motivação forte. Lembra lá? 2 Coríntios, capítulo 5. Que agora que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Que agora que nós estamos em Cristo e nós fomos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus, agora nós temos a palavra da reconciliação. É através de nós, pregando, representando o reino de Deus aqui na terra como embaixadores de Cristo, que pessoas serão chamadas. E qual é a motivação? A motivação é que eu era das trevas, mas agora eu estou na luz. A motivação é que eu vivia nesse mundo sem a misericórdia de Deus, mas agora essa misericórdia me alcançou. Eu estava perdido, eu estava morto, eu estava condenado, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, mas aprove a Deus em sua graça, misericórdia e amor, estender a sua mão e me trazer para si, mas com uma missão. Essa deve ser a minha motivação. Eu era das trevas, mas agora eu sou da luz. Eu não tinha sido alcançado por misericórdia, mas agora eu fui alcançado por misericórdia. Eu não era povo de Deus, mas agora eu sou povo de Deus. Quer uma motivação maior do que essa, irmão? Para a gente fazer a missão, para a gente proclamar, para a gente anunciar que só existe salvação e socorro na pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso. Adoração, discipulado, serviço, comunhão e evangelização. Com esses propósitos, nós iremos viver uma vida para a glória de Deus. A pergunta é, como está o quesito evangelização na sua vida? Você tem proclamado? Você tem anunciado? Você tem evangelizado? Você tem aproveitado a oportunidade para falar com o empresário, com o empregado, com o gari, com o advogado, com o juiz, com o padeiro, com o balconista, com a vendedora, com o vendedor, com o taxista? Com aqueles ou aquelas dezenas de pessoas que Deus coloca no seu caminho todo dia, que inclusive bate de ombro com você todo dia. E essa grande maioria de pessoas muitas vezes ouve de nós notícias como: você viu o jogo do Vasco, do Corinthians, do Flamengo? Vi como foi, o juiz roubou, agora aquele VAR só veio para piorar a situação. Você viu a novela? A novela, amanhã fulano vai trair fulano, vai matar ciclano. Você viu a respeito da reforma da Previdência? A gente está falando até de reforma de Previdência. Você viu o STF? Até o STF agora é escalado por qualquer brasileiro.
Mas quanto da evangelização está na minha boca e na sua boca? E a gente está conversando com uma pessoa que daqui a 5 segundos, 5 minutos, se ela morrer, ela vai para o inferno. Mas isso não sensibiliza o nosso coração, porque eu sou tímido, porque eu não sei falar, porque eu vou levar para o pastor falar com ela, eu vou levar para o missionário falar com ela, eu vou levar, você tem que falar, você foi chamado, você tem que proclamar, você tem uma missão. Nós todos juntos fomos chamados para proclamar. Amém, irmãos? Se é que de fato você é povo. Se é que de fato você está na luz. Porque eu volto ao que eu comecei. Chamar o Otávio aqui, o louvor, por gentileza. Quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida, não pode silenciar a esse respeito. Uma vez que sabe que foi arrancado do âmbito do poder das trevas e transferido para o senhorio libertador de Jesus Cristo. A obra que Deus fez na minha e na sua vida, irmão, deve ser maior do que a nossa timidez. Deve ser maior do que a nossa inabilidade. Deve ser maior do que a nossa inadequação. Pense comigo, a mulher samaritana teve um único encontro com Jesus. Um único. E ela já sai dali e já vai evangelizar. Ela já vai lá na aldeia dela, já cata um monte de gente, já volta e já apresenta Jesus. E eles dizem, já não é mais pelo que você falou, mas é pelo que nós estamos vendo. Um encontro. E ela já foi arrebatar gente. Precisamos anunciar. Precisamos proclamar. Precisamos ser uma voz altissonante nesse mundo de trevas. De que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas para isso, eu queria pedir, Otávio, por gentileza, para a gente cantar o refrão e 2 estrofes do hino que a gente cantou no começo. Pendão Real. Um refrão e 2 últimas estrofes. Mas para isso, nós temos que estar na luz. Será que todos que aqui estão essa noite estão na luz? Será que há pessoas aqui entre nós esta noite que estão em trevas profundas? E talvez o seu caso não seja para proclamar, mas para ouvir a proclamação. E você está ouvindo nessa noite. Ei, você que está em dessas trevas, a libertação para você. A salvação para você, a socorro, a perdão para você. Talvez você esteja aqui e você não tem condições de proclamar, porque você está numa condição de receber a proclamação. Você está nessas trevas que eu disse, a sua mente está obscurecida, você não consegue discernir pecado, você não consegue ter uma vida de uma moralidade agradável a Deus, e não pelo aspecto de legalismo, mas pelo aspecto de temor a Deus. Você não consegue ter um relacionamento vertical e verdadeiro com o Deus Criador. Ao mesmo tempo que você está aqui, você sai e você vai para um motel, e você vai beber, e você vai para uma festa. Isso é a mesma coisa que está aqui, é estar ali. E não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas por que você faz assim, querido? Porque você ainda está nas trevas. Você é trevas. Você está na escuridão. Mas hoje aqui, ó, pela ação do Espírito Santo, você pode deixar de ser trevas e ser luz. E ser um proclamador da luz do Senhor Jesus Cristo. Eu termino lendo um refrão de um cântico do nosso inário, de número 283, que diz assim: avançai, avançai e pregai aos milhões, que perecem nas trevas das desilusões. Foi por eles também que o Senhor padeceu, e na terra entre os homens insultos sofreu. Proclamai redenção, em Jesus há perdão. Avançai, com amor, avançai. Proclamemos, irmãos, proclamemos o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.